Você sabe aquele livro que é capaz de tocar no mais profundo de sua alma? Pois bem, eu vou falar de um livro desse daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente, compartilhe também. Logo eu volto. Então, rapidinho, não é? Eu quero falar deste livro aqui. Tem pelo menos 20 anos que eu adquiri esse livro, Dois Irmãos, de Milton Ratum. Olha só, 20 anos pelo menos. E eu nunca tive coragem de ler. Saiu o filme desse livro, eu não vi o filme, não quis ver. Nunca quis ver nenhum comentário aqui no YouTube sobre esse livro. Nunca li nenhuma resenha sobre esse livro, nada. Esse livro estava aqui e várias vezes eu peguei nesse livro, mas quando eu abria esse livro, eu queria ler alguma coisa, me dizia, não é agora, não leia agora. Esse não é o momento. E agora, essa semana, finalmente eu tive essa disposição de vir ler esse livro e, de certa forma, todo esse tempo com esse livro guardado na estante, eu relutando em ler, é porque, no fundo, eu sabia que eu ia ser destroçado por esse livro de Milton Ratum, que para mim está entre os grandes livros que eu li em toda a minha vida. É um livro excelente, faz jus à quantidade de traduções que esse livro teve, prêmios que esse livro ganhou, e ter inclusive sido roteirizado para o cinema, virar filme. Claro que faz sentido tudo isso, isso não é à toa. O livro muito bem construído, a narrativa muito bem encadeada, uma história fantástica. Esse livro conta a história de uma família libanesa que vem de Biblos do Líbano, vem aqui para o Brasil, se radicaliza em Manaus, na Manaus dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, essa família se radicaliza, a história se passa nesse período, na verdade, e vai se prender principalmente na vida de Halim, Zana, sua esposa, seus 3 filhos, Yaqub, Omar e Rania, a única filha. Yaqub e Omar são irmãos gêmeos, e logo quando eu vi que eles eram irmãos gêmeos, claro, eu já fui para a Bíblia, para as histórias que tem na Bíblia de irmãos, e eu imaginei, eu percebi que eu tinha em mãos uma história muito densa, muito profunda, uma história com raízes antiquíssimas. A família de Halim e Zana, embora libanesa, é de tradição católica, não é muçulmana, é de tradição católica, cristã, né? São cristãos, para ser mais preciso. E claro, essa história precisava sair dentro desse universo, e quando a gente lê, como ler Dois Irmãos sem lembrar de Caim e Abel? Como ler Dois Irmãos sem lembrar de Isaac e Ismael, ou Ismael e Isaac? Como ler essa história sem lembrar do grande drama vivido na família de Isaac, entre seus 2 filhos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, 2 irmãos também gêmeos, como são os irmãos Yaqub e Omar nessa história. 2 gêmeos que não se entendem, 2 gêmeos que vivem em conflito. E também, como não era de faltar, aquela questão tão bíblica que a gente vê no caso de Isaac, que preferia Esaú, Rebeca, que preferia Jacó, ou seja, a mãe e o pai, cada um tinha um filho de sua preferência, e como na história de Esaú e Jacó, também nessa é o filho mais novo, caçula, Omar, que é o predileto da mãe, o queridinho da mãe, e o
Jacob, o predileto do pai, que é o primogênito, foi o que nasceu primeiro. E por causa de tanto conflito, de tanta dificuldade dessa família lidar com suas contradições, ainda muito novo, um adolescente, no início da adolescência, Jacob é mandado para o Líbano e fica ali alguns anos num vilarejo, num lugar ermo, distante de tudo. Ele não gostava de falar muito sobre isso. E foi, de certa forma, essa viagem motivada por causa de uma briga que eles tiveram, e Omar cortou o rosto de Jacob com uma garrafa, com vidro, e ficou a marca, aquela cicatriz, para o resto da vida. Ele vai para o Líbano, depois volta, ficou sem estudar, então chega em Manaus, vai estudar e não consegue acompanhar, né? Na idade ele vai estar fora de faixa com os alunos, com os seus colegas, e é esse grande drama familiar. A história é contada por um narrador onisciente, que a gente demora a saber quem é, demora a saber o seu nome. É o filho de Domingas, isso a gente percebe logo no desenvolvimento do livro, que é o filho de Domingas, mas se eu não me engano, só 2 vezes o nome dele aparece na história, Nael. A Domingas é uma meio índia, uma índiazinha na verdade, que estava num abrigo, e aí foi adotada uma freira. Ela dava muito trabalho, adolescente, dava muito trabalho, e uma freira leva um dia lá para a casa de Halim e Zana, e eles criam essa menina ali, meio serva, meio escrava, meio livre, algo muito comum. E ela cresce com os irmãos. A Domingas cresce com aqueles 2 irmãos e depois com a Rânia, e ali na família, mora ali próximo da casa, num lugarzinho assim nos fundos da casa, como também era muito comum. E depois a gente na história vai ver que Nael, o pai dele, é desconhecido, e a grande busca dele é tentar saber quem é o seu pai. Ele desconfiava que era um dos gêmeos. E aí, já no fim da história, já no finzinho mesmo, a mãe dele, muito perto de morrer, a Domingas, acaba revelando quem é o seu pai e em que condições ela engravidou. Bom, é uma tragédia, uma história que é uma tragédia. O Jacob, depois que fica um tempo em Manaus, vai para São Paulo, mas começa a estudar, se forma na escola politécnica, um engenheiro muito bom, e traça um plano de vingança contra o seu irmão Omar. Omar era muito violento, muito explosivo, Jacob mais reservado, mas no fundo, e isso é o Nael que revela para a gente, né, que no fundo, os planos de Jacob são muito mais terríveis, e esses planos são revelados através de uma carta que Rânia manda para o seu irmão. Ele vai para São Paulo, em São Paulo ele se casa, mas ele fica, de vez em quando ele vai em Manaus. O pai dele morreu, Halim morre. No dia que Halim morre, Omar tem uma briga enorme com o pai, porque ele era maltratado pelo pai, essas questões todas. Depois Halim, depois que ele morre, então a família vai se desintegrando. A Zana também morre, sem encontrar Omar, que vive fugindo, porque o Jacob o processa. Uma confusão muito grande, Aquela família fica destroçada, totalmente desestruturada, e no meio dessa história toda está já aquele jovem. Ele escreve o livro, né, essa história, muitos anos depois desses acontecimentos, que ele presenciou todos eles. E ele, claro, quando ele descobre realmente quem era o seu pai, isso o impacta muito, e tudo que ele quer no fim da história, que a gente percebe, é o afastamento dessa família. Se afasta de Rânia, se afasta de Jacob, se afasta de Omar, não quer saber de ninguém, e fica então no seu canto. A casa enorme que essa família vivia acaba perdida
vendida, né, para quitar dívidas por causa de umas obras que Jacob ia fazer em Manaus, e não deu certo, ele e o irmão, eles têm uma briga muito grande, Omar quase o mata, ele vai para o hospital, depois Omar entra no hospital para querer, de certa forma, terminar o serviço. É um drama muito grande. E aí a gente que conhece as histórias, as narrativas bíblicas, né, vai lendo aqui e vendo também que Milton Ratum conhece a Bíblia, né? Não tem como ele não ser um profundo conhecedor, pelo menos dessas narrativas da vida de Davi e seus filhos, a vida de Isaac e seus filhos, de Jacó e seus filhos, de Abraão e até Adão e Eva, por causa dos irmãos, né? Um irmão assassina outro. Então é uma história muito antiga, claro, por causa de toda essa história bíblica, e não tem como ler o livro sem a gente não ser remetido a esses grandes conflitos. E eu vou chutar, mas eu vou chutar sem sombra de dúvidas que esse universo bíblico povoou a mente de Milton Ratum quando compôs Dois Irmãos, essa história tão bonita, essa história tão densa, essa história que me nocauteou, né? Essa história me nocauteou. É um livro que eu super indico, mas você precisa ter estrutura para ler esse livro. Se você ficou até agora vendo esse comentário sobre Dois Irmãos, é porque você gostou. Então aproveita, dê uma like, comente, compartilhe e ative o sininho e divulgue o nosso canal, tá bom? Até nosso próximo encontro com mais literatura.